Olá, estimados alunos. Hoje nós iremos escutar um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico. Lembrando que eu não sou professor de história, tá? Então, eu vou falar sobre as mudanças, né, e os principais utensílios, objetos, né, técnicas que foram utilizados aí, né, desde que o homem surgiu lá no Paleolítico, tá, até os dias de hoje. Eu posso deixar faltar alguém, algum descobridor, sempre é isso. Todo mundo fala que fulano de tal descobriu tal coisa. Quando você vai ver, tinha alguém antes que já tinha descoberto, entendeu? Então, se eu deixar de falar de uma pessoa ou outra aqui, né, uma técnica ou outra, porque são a imaginação, né, e a diversidade de criações do homem são quase infindáveis, né? E não caberia tudo no mesmo slide. Então, eu tentei dar uma resumida, né, para ligar os pontinhos aí, né, e a gente tentar fazer uma linha do tempo bastante resumida, tá? Então, a gente já falou sobre o desenvolvimento da ciência, né? E hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento tecnológico, das técnicas, tá? A técnica vem do grego, né? Significa techne, né? Significa arte ou ofício, né? E vai ter um autor aí que vai dizer que é o esforço para reduzir um outro esforço, né? Nós criamos objetos, né? Ferramentas, máquinas para diminuir o nosso esforço físico, né? E poupar-nos tempo e trabalho. Então a gente vai ver, nós iremos ver estilos artísticos, né? Objetos, ferramentas, tá? Ao longo das principais entre os principais períodos da história, tá? Então vamos lá, começar. Primeiramente, né, o homem aí, segundo os paleontólogos e os biólogos aí, que estuda aí o surgimento do homem, a evolução do homem, o homem teria surgido por volta de 300 mil anos antes de Cristo, tá? Ó, 350 mil anos antes de Cristo, por volta de 350 mil anos antes de Cristo. E ele começou a utilizar o fogo, né, como uma técnica para aquecer alimentos, né, pôr fogo no mato, espantar animais, né, em 300 mil anos antes de Cristo. Beleza? Aqui tem um desenho do jogo do Far Cry Prime, eu nunca joguei, mas eu achei a imagem muito bonita. Tem um mamute, né, e um homem do Paleolítico segurando uma lança em chamas, né? Nós temos aqui o Smilodon, que é um tigre dente de sabre. Ambos esses animais já foram extintos lá no Paleolítico, até onde nós sabemos, foram extintos no Paleolítico, né? Não existem mais, tá? E o estilo de vida do homem nessa época era o estilo de vida nômade. Ele não ficava fixo num lugar, numa aldeia, num lugar apenas. Ele migrava, andava pelos campos e florestas, né, coletando alimento, acabava e ele ia para outro lugar procurar, caçava o animal ali, o animal migrava e ele ia atrás dele junto, tá? Aqui o homem também nesse período ele já tinha suas manifestações artísticas, né, como as pinturas rupestres. Aqui tem uma pintura rupestre aqui do Paleolítico, né, do Piauí, no nosso estado Piauí aqui, tá, no Brasil, lá da época do Paleolítico, né? O homem sul-americano aqui já fazia uns desenhinhos na rocha. O homem foi nesse período também, digamos assim, enorme, né? Que o homem também começou a fazer utensílios de cerâmica, tá? Como vasos aí, copos, bacias. As ferramentas que ele utilizava eram de pedras lascadas, por isso o outro nome do Paleolítico é a Idade da Pedra Lascada, né? Saudades da época que só as pedras estavam lascadas, né? E não nós. Hoje a gente está lascado também. Então, tem esse memezinho na internet, né? Então, as ferramentas, machados,
pontas de lanças, pontas de flechas eram feitas com pedras, né, lascadas. Por isso que se chama Idade da Pedra, né? Enfim. E já tinha adornos, né, colares feitos de pedrinhas e ossos, tá? Algumas já tinha até joias, pedras preciosas, tá? Dentes, já tinham o adorno, né? Colares, brincos, anéis. E foi nesse período também que o homem arrumou o parceirão aí, né? Que é o lobo. O homem domesticou o lobo, né? Fazendo totó aí, o cachorrinho, né? É, o, o homem domestica o lobo, né? Usa ele para caçada, como alerta, né? Caso no acampamento lá entre algum inimigo, algum animal, ele já pega e já late, né? Ruiva. Aqui tem uma fotinha aqui do filme Alpha, né? Daquele filme da Disney, da menina, do menino, não sei, com seu lobo de estimação. Então, esse foi o período paleolítico aí. Os objetos e os utensílios aí que eles utilizavam. E foi do período aí, desde o surgimento do homem, 350 mil anos atrás, até a Revolução Agrícola, tá? Em 12 mil anos antes de Cristo, tá? Então, do Paleolítico vai de 350 mil, desde o surgimento do homem, que às vezes varia de um estudioso para outra data. Uns dizem que é mais, outros dizem que é menos, que surgiu o homem, até a Revolução Agrícola. E o que foi a Revolução Agrícola? Foi o início do Neolítico, tá? Foi 12 mil anos antes de Cristo. Foi quando o homem deixa o estilo de vida que ficar passeando por aí, né, no estilo nômade, mudando de lugar toda hora, para o estilo sedentário, né? Que quer dizer o quê? Que ele se estabeleceu num local fixo, né, formando as suas aldeias aí, né, suas vilazinhas, tá? Das suas tribos. Não que eles não tinham tribos antes, só que agora estão fixos num lugar. Agora eles têm que ficar no lugar porque tem que esperar a planta que ele plantou crescer para colher os frutos, né? O animal que ele domesticou, né? Ele tem que ir lá, ordenhar ele, levar comida, né? Não dá para levar sempre junto, tá? Então a gente tem uma fotinha aí, né? De uma tribuzinha sedentária, fixa no lugar, com a sua hortinha aqui, sua plantação, né? Fazendo tecido, né? Com o tear, já tinha tear naquela época, já tinha as casas, né? As cabaninhas, as ocas, né, fixas aqui, e, né, curtiam o couro. Aqui parece que tem um cara aqui curtindo o, o couro, né, de um animal, né, para fazer roupas. Alguém ordenhando a cabritinha aqui, porque ela está presa, domesticou outros animais como o cavalo, ou a cabra, os cordeiros, ovelha, porcos, né, e o gado, né, que é o touro e a vaca, né? Então, eles foram domesticados no Neolítico, beleza? Então, ele deixa a revolução agrícola, né, que o homem antes ele tinha que ficar coletando, né, acabou as frutas e as plantas ali, ele tinha que ir para outro lugar onde elas estivessem. Agora não, ele dominou a técnica do plantio, tá? E de quais plantas nós estamos falando, né? Aqui, gente, as plantas que eu vou mostrar aqui agora podem ter sido domesticadas no Neolítico, ou já na Idade dos Metais, ou na Antiguidade, tá? Não foi um processo assim, pum, ó, deu 12 mil anos, todo mundo, ó, vamos parar de dar rolé por aí, agora todo mundo tem que pegar e ficar quieto num canto. Não, algumas tribos continuaram, né, passeando por aí no estilo de vida nômade, e outras ficaram, né, no estilo de vida sedentário. Isso foi gradual, não aconteceu simultaneamente em todas as partes, não. Então, né, quais são as culturas aí, né, as plantas, né, que foram domesticadas aí? Aqui na América, né, foi o milho, tá, a mandioca, a batata, o feijão, tá? Não tinha essas coisas aqui nesse tempo no Velho Mundo, tá? Na África, Ásia e Europa não tinha. Só lá em 1500, 1400, 1500 com o descobrimento da América que os índios americanos puderam trocar com o europeu
as suas plantas, tá? E na Europa, no Neolítico e na Idade dos Metais, né, o que que tinha? Tinha o trigo, tinha ervilha, tá? No Oriente Médio tinha lentilha, né? Cevada, né? O centeio, aveia, ok? Eram esses os tipos de cultura, né, de plantas que o ser humano domesticou nessa região, tá? Aqui vocês podem ver que outras culturas e outras partes por exemplo, lá na Índia, né, no sul da Ásia e na China, né, foi domesticado o arroz, né? Foi domesticado o arroz. O sorgo, né, lá na costa leste ali, né, da África, tá? O painço também. O inhame na costa, há 7 mil anos atrás, na costa oeste da África. Então, a galinha, né, veio da Índia, né? Então, nem todo lugar tinha de tudo, não, né? Foi com contato com outras culturas que nós adquirimos, né, novas plantas, tá? Para nos alimentar, na troca e no comércio. Então agora, né, a idade dos metais vai de 8 mil anos atrás, até encerra o Neolítico, né, vai de 8 mil anos atrás, 8 mil anos antes de Cristo, até 5 mil anos antes de Cristo, quando surge a escrita, tá? Aqui acaba a pré-história e começa a história de verdade, porque daqui para trás não tinha ninguém escrevendo, então se a gente quiser saber o que aconteceu, a gente vai ter que ficar vendo, escavando, olhando formatos de construções, tipos de ferramentas, tá? Objetos, roupas, né? Para saber o que eles fizeram antes de 5 mil anos antes de Cristo, tá? Porque ninguém escrevia, então não tinha como saber o que eles fizeram. Então, na Idade dos Metais, se aprendeu a fundição dos metais, começando aí pelo cobre, né? Depois o bronze e o ferro. Pegaram-se o minério, colocava, né, nas fornalhas em altas temperaturas, tá? E ele se fundia, passava do estado sólido para o líquido, permitindo que esses metais tivessem a forma que assim o ferreiro desejar, tá? Então, as tribos que possuem a técnica da fundição, né, elas dominavam os que não tinham, porque enquanto uns estavam lá fazendo arma de madeira e de pedra, os outros estavam com arma de metal, né? Então, essa diferença tecnológica fazia um povo dominar o outro, ser mais forte que o outro, tá? E exercer domínio sobre o outro, ok? Então, o cobre, né, é aquele que é usado nas panelas de tacho para fazer doce, tá? Nos fios de eletricidade, tá? Aqueles containers lá para fazer cachaça no alambique, tá? Esse mesmo metal aqui que a gente está falando. O bronze é a mistura do cobre com estanho, tá? É uma liga metálica, mas é um pouco mais resistente que o cobre. E o ferro supera todos os outros por ser um pouco mais leve e, né, muito mais resistente, tá? Ele surgiu mais no final, o domínio dele aí, né? E como é que eu posso dizer? O domínio da arte de fundição do ferro, né? E a sua ele espalhar por toda as outras culturas, né? Ele espalhar várias culturas, dominar a sua técnica de fundição demorou um pouco mais, tá? Quem dominava às vezes o ferro não deixava o outro usar, né? Isso aconteceu em algumas tribos lá na antiguidade, na época da Bíblia lá, tá? Então essa é a idade dos metais, né? Vai de 8 mil a 5 mil anos antes de Cristo. E ela acaba com o surgimento da escrita, tá? Começando a Idade Antiga e a história. A pré-história acaba com o surgimento da escrita e começa a história, né, na Idade Antiga, porque agora tem o que nós
lermos, né, eles começaram a escrever histórias. Então, poderíamos saber o que eles pensavam, o que eles fizeram, né, contando realmente as histórias deles. Então, na Idade Antiga vai ter o desenvolvimento, né, das grandes civilizações, os grandes impérios como o Egito, Babilônia, né, os persas, os gregos e os romanos, tá? Então, na roda vai surgir aí, a roda mais antiga aí, né, surge em 4500 antes de Cristo, tá? Nesse período, o Egito, Grécia e Mesopotâmia ali, né, na Babilônia, os persas, essas culturas, né, já dominavam certas áreas do conhecimento, né, a arquitetura, né, faziam esculturas, grandes construções, né, os jardins suspensos lá da Babilônia, né, as pirâmides no Egito, tá? Transposição, né, da água do rio em canais, né, para irrigação, as belas construções, né, gregas dos templos, tinha estudos de astronomia, tá? E astrologia também, e não era difícil achar, né, a separação entre as duas nessa época ainda, tá? Já estudavam-se os astros, os períodos, né, do movimento dos astros, tanto para navegação, né, ou tanto para colheita. E a medicina, né, já exerciam a medicina, não que antes eles usavam ervas medicinais, né, e a matemática, nem os cálculos surgiram em ambas, porque eram civilizações que estavam em contato através de guerras, de comércio, né, e querendo ou não eles acabavam trocando, um absorvendo o conhecimento do outro, né. E queria dar destaque aqui, né, agora a Grécia, né, com os filósofos gregos, né, os pré-socráticos, né, começando com o Tales de Mileto, que foi um dos primeiros aí a aplicar, né, um tipo de conhecimento científico, experimental, ok? Cada um dos filósofos, a maioria dos filósofos lá tinha suas visões de como era o mundo, do que o mundo era constituído, né? Tentavam dar explicações, né, sobre isso, alguns sem mencionar os deuses, outros sim, tá? As primeiras tentativas de explicação de como o mundo funciona, né, naturalmente, né, foi na Grécia, tá? O Tales de Mileto, às vezes andando, né, dando passeio aí, ele viu uma pedra de âmbar, né, que é a seiva das árvores, das plantas petrificada, e pegou, esfregou, né, na lã, na roupa dele, ele viu que essa pedrinha atraía, né, certos objetos, tá, pequenos, com folhas, galhos, insetos, né, penas, e com isso, né, ele descobriu a eletricidade. Só mais de 1000 anos depois que ela pôde ser aplicada como nós conhecemos, tá? Queria dar destaque aí também ao Aristóteles, né, que ele estudou de tudo quanto podia, de física, biologia, botânica, zoologia, filosofia, política, tá? Um homem aí de diversas áreas, tá? Que foi discípulo do Platão, que foi discípulo do Sócrates, tá? E o Aristóteles, ele foi professor do Alexandre o Grande, que conquistou grande parte do mundo antigo, tá? O Arquimedes também, né, com seu impulso de Arquimedes ali, né, com o rei lá pediu para ele descobrir uma maneira de saber se ele não tinha sido roubado ao pedir para fazer a sua coroa, né? Então ele usou lá o método, né, do impulso ao se colocar
o objeto dentro d'água, o nível da água é deslocado, né, por causa da sua massa, né, e então com esse tipo de experimento ele pôde saber se o metal foi adulterado, né, com outro metal, outra mistura, ou não, né? Esse método aí a gente pode usar até hoje aí para saber os quilates, né, para saber a pureza do ouro que nós compramos. Também, né, a medicina se destaca com Hipócrates, né, que é o pai da medicina, tá? Depois, posteriormente, lá o Galeno, né, deixando aí uns escritos aí sobre medicina, tá? Na Idade Média isso vai ser recuperado, né, estudado aí pelos monges, pelos padres da igreja, após cair o Império Romano, né? Aí também tem o Ptolomeu, com seu modelo, né? Todos os pensadores gregos, gente, tinham sua visãozinha aí, um copiava do outro, aperfeiçoava, né? Pensava melhor de como era o mundo, tá? E o universo. O Ptolomeu que ficou mais né, conhecida aí, né? É o geocentrismo, tá? Com a Terra no meio, geo significa terra, tá? Com a Terra no meio e os astros girando em torno dela. A Terra seria o centro do universo, tá? O Aristóteles aí vai ter as esferas, né? Várias esferas além da Terra, tá? Ele vai propor isso. Então, eu não vou ficar entrando em detalhe de que cada um pensou, não, senão são tantos pensadores gregos, senão a gente vai ficar aqui na Idade Antiga para sempre, aqui preso aqui. E deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui escapar. Tem uma. Daí depois, né, que o Império Macedônico, né, do Alexandre o Grande lá cai, ele dividido, o Alexandre morre, dividido em 4 entre os seus generais, né, e depois vem os romanos, sai conquistando tudo, tá? E eles fazem as suas estradas, né, que é uma tecnologia aí muito boa, as estradas romanas, né? Por quê? Porque muitas das estradas romanas duraram até hoje, né? O prefeito da sua cidade, em época de campanha, passa manda fazer recapear o asfalto, né, que já está todo estragado, né? Vem a próxima chuva, arrebenta tudo de novo, né? Se ele tivesse aprendido com os romanos, né, ele fazia o serviço uma vez só. Porque olha só, muitas das estradas de Roma ainda estão lá até hoje, ok? Estão durando até hoje. Fizeram 1000 anos, o Império Romano foi destruído assim, né, transformado, caiu, né, veio a Idade Média e as estradas continuaram lá. Aqui eu vou mostrar aqui um mapa, né, mostrando as estradas, né, que tinham, né, e que muitas ainda restaram, tá, do antigo Império Romano. Um soldado, né, um centurião romano poderia ser convocado, né, para fazer parte das legiões romanas lá no Oriente Médio, tá, lá no Oriente, e ser mandado para outra legião, né, para defender o Império lá nas Ilhas Britânicas, tá? Lá nas Ilhas Britânicas, né? E lá casar e ter filhos com a britânica lá, ok? Alguém, né, lá na Espanha, né, na Península Ibérica, não chamava Espanha na época, né, podia ser convocado para trabalhar, né, lá na Ásia, né? Então poderia ir passar, claro, por navios, né, mas poderia ir também, né, por estradas. E isso ligava quase todo o mundo antigo, né, para o comércio, tá? Então várias formações foram trocadas, né? Então teve no o Império Romano as técnicas, né, as invenções diminuíram, ok? Diminuíram muito as descobertas, os estudos, né, sobre o mundo natural, né, diminuíram muito, mas as antigas invenções
da Idade Antiga, dos outros, foram um pouco mais aperfeiçoadas, e o Império Romano investiu muito em leis, em direitos, tá? Na formação de leis, de direito, que muitas dessas leis permaneceram até hoje no mundo ocidental, tá? Ou serviram de bases para as leis do nosso mundo atual, tá? Então o Império Romano não mexe muito mais com, com tecnologia, com estudo de ciências, tá? Do mundo natural, mas mais em burocracias, né? Questão política e de direito, tá? Então, só para que se localizarem aí, né? O Egito, né? As pirâmides, tá? A Babilônia, né? A Grécia, tá? Então a crescente fértil, né? A Mesopotâmia significa isso aqui, ó, terra entre rios, tá? Que é o rio Tigre e Eufrates, tá? Tigre e Eufrates, né? E as primeiras grandes civilizações surgiram, né? Na beirada dos rios, tá? Como o Egito aqui também com o rio Nilo, né? A Índia lá com o Vale do Indo, a China também com outro rio lá que eu esqueci agora, tá? Então as grandes civilizações surgiram assim, na beirada de grandes rios. Só o professor de história já falou isso com você. Então tá. Então, quando o Império Romano tem as invasões bárbaras, né? Os Césares lá não conseguem mais manter o império unificado, ele começa a se partir, dividir em dois, né? Ou até mesmo 3, 4, né? Começa a formar os reinos, né? Da idade, começando a Idade Média, né? O que acontece? Aquela ligação entre as diversas regiões do mundo antigo, na África, Ásia, Europa, acaba. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó, uma cerâmica romana de 100 anos a 300 anos depois de Cristo, tá? Isso ainda no Império Romano, depois de Cristo, 100 anos, 300 anos depois de Cristo. Olha como que ela é, toda simétrica, ainda coloridinha, né? Olha só como que ela ficou preservada, né? Agora olha essa cerâmica aqui, né? Da Inglaterra, aí mais nova que a do Império Romano, de 600 anos a 700 anos depois de Cristo, lá da Inglaterra. Olha só como que ela é, ficou cheia de trincados, toda disforme, tá? E não simétrica. Você vê que aqui ela é mais arredondada e aqui é mais, né, com ângulos, né? As técnicas, né, após a queda do Império Romano, né, cada reino, com as invasões bárbaras, cada reino teve que se voltar para si mesmo e os próprios aldeões ali, né, pessoas que viviam naquele feudo, naquele reino, tinham que se virar e eles mesmos produzirem seus objetos. Então, né, a qualidade diminuiu muito, tá? O conforto, a qualidade diminuiu muito. Outro exemplo aí, olha como é que era a casa de uma pessoa comum no Império Romano, isso aqui em Ostia, na cidade de Ostia, na Itália, só como que é, de tijolos, né, com argamassa, alvenaria, olha aí. Agora olha como que era a habitação, né, na Inglaterra, né, por volta de 600, 700 anos depois de Cristo, a habitação mais nova, entende? Após a queda do Império Romano. Então teve mudanças do padrão de vida, tá? Todo mundo fala do progresso da ciência, né, das coisas que se desenvolveram, mas ninguém fala do que se perdeu de conhecimento. Todo mundo fala do acúmulo de conhecimento, mas ninguém fala do que se perdeu, né? Na época aqui, isso aqui é o boi, né? Na época da Idade do Ferro, ele tinha 1,15 m de altura. No Império Romano, o boi cresceu 5 centímetros, quer dizer, de alimentação, de melhores cuidados, né? Ele cresceu 5 centímetros. Na Idade Média, ele perdeu 9 centímetros, ele diminuiu de tamanho, tá? O gado. Tá? Isso aqui é uma comparação. Então, a gente acha que a gente vive na tecnologia e tudo, né? Não, a gente tá seguro,
né, a vida vai continuar assim, só vai melhorar. O pessoal do Império, que vivia no Império Romano também achava isso. E o que aconteceu, né? Com a qualidade de vida deles. Tô falando que o mundo acabou, não, entendeu, gente? Só que às vezes as condições de vida pode serem umas num período e no próximo pode não serem tão boas. Então, com a idade, mas a Idade Média, o pessoal fica, foi tudo ruim porque o Império Romano caiu e tal. Não, gente. Todo mundo fica falando, principalmente os iluministas lá após a, a, a Idade Média, né? Fica falando que foi a Idade das Trevas, né? Isso é um nome pejorativo que nem os historiadores profissionais gostam de dar, ok? Então a Idade Média aí vai começar com a queda do Império Romano do Ocidente, tá? Em Roma, o Império Romano cai, tá? Em 476 depois de Cristo, ok? E daí começa a Idade Média. Alguns vão falar aí que tem a Idade Antiga tardia aí, né? Que ela perdura mais um pouquinho, né? Então tem um consenso sim que ela acabou, o Império Romano, a Idade Média começa em 476, não, porque muita coisa do Império Romano perdura e continua, tá? Na Idade Média o jeito de governar e tal, né? Muitas pessoas que governantes se intitulavam os romanos mesmo sendo do outro país, tá? Então, de outra região que não seja ali na Itália. Então, mas vamos falar aí que acabou em 476. Enfim, tá. Não sou professor de história, não. Vamos falar das inovações daí. A gente falou do que se perdeu na mudança, agora vamos falar aqui. Então, olha só. Na Idade Média, né, então teve os rex, né, os reinos, os reis, né, domínio da igreja, tá, do cristianismo, começa a ser a religião oficial, né? Ele para de ser perseguido e começa a ser a religião oficial, o mundo é cristianizado. Então, vamos lá, o que teve na Idade Média aí de técnicas aí, né? Vamos começar aqui com os moinhos, né? Os moinhos de vento para moer grãos, né? Bem conhecido na Holanda, se não me engano, né? Aperfeiçoamento das ferraduras para os cascos dos cavalos, né? Os moinhos d'água para moer grãos também, aproveitamento da energia eólica, da energia hidráulica, tá? Teve também a charrua, né? Que era para usar para arar a terra, feito de metal. A charra era isso aqui, gente, ó, essa placa aqui com metal, né? Para cavucar a terra, né, e revirar os nutrientes da terra para o plantio no campo, tá? O que mais teve na Idade Média? A construção, né, a invenção, né, das universidades. Uma pessoa podia fazer faculdade na Itália, em Bolonha, essa aqui é a Universidade de Bolonha, foi uma das primeiras universidades lá pelos anos 1000 por aí, tá? E o diploma dela valia na Inglaterra, valia na França, tá? Por onde ela fosse na Europa, o diploma que ela adquirisse aqui, seja de teologia, seja de filosofia, seja de direito, tá? De medicina, tá? Então as universidades foram invenção do homem medieval, tá? Outra coisa também, invenção dos hospitais, né? Difundição dos hospitais, né? Tinha algumas instituições de tratamento já também na Idade Antiga, tá? Mas, né, isso se reforçou aí na Idade Média, beleza? O que mais que tem aí? Né, a construção das catedrais, né, do estilo romântico aí, né, com a Catedral de Notre Dame, tá? E a Catedral de Chartres, né, na França, tá? O que mais que tem aí? A invenção das notas musicais aí, né? O jeitinho de escrever as notas musicais aí da música ocidental, tá? Invenção do homem medieval, a música que você gosta de ouvir aí, né? O jeito de se compor, né? Começou aí com o homem medieval, que era utilizado aí para fazer canções para adorar a Deus, né? O que mais tem? A invenção
astrolábio, né, e da bússola, tá? Que era utilizada aí, né, para quê? Para navegação, né, dos barcos. Posteriormente, isso daí que foi possível conquistar, né, novos continentes, tá? O que mais que tem? É, as pinturas, né? Grande parte das pinturas, a domínio das técnicas de pintura aí, né? Já tinha lá as técnicas de mosaico, né? De azulejinhos, né? Do Império Bizantino, né? No Oriente, né? E as pinturas, né? Principalmente pinturas religiosas, né? É, pintando santos, né? E anjos, né? E imagens de Cristo, tá? No finalzinho da Idade Média, né? Foi é, redescoberta e bem aperfeiçoada a pintura a óleo, que seria utilizado muito na Renascença, tá? Então, a Idade Média, né, ela vai terminar em 1453, né, com a queda do Império Romano do Oriente, tá? Começou com a queda do Império Romano do Ocidente e vai terminar com a queda do Império Romano do Oriente em 1453, né, pela invasão, né, dos muçulmanos, tá? Então, isso aí foi a Idade Média. Bem, gente, agora já na Idade Moderna, né? Lembrando que a Idade Média termina, né, com a queda do Império Romano do Oriente, né? Em Constantinopla, né? Então começa a Idade Moderna, no meio da Renascença aí, tá? Onde os valores agora vão ser o humanismo, né? Não uma sociedade centrada em Deus como na Idade Média, agora centrada no homem, né? É, deixando a fé de lado, né? E dando importância à razão, né? Ao racionalismo, né? Não mais a, a ênfase no coletivo, né? Na igreja, todos filhos de Deus e irmãos em Cristo, né? Agora predomina o individualismo, as pessoas têm que respeitar as diferenças individuais de cada um, né? O homem tem que ser livre, tá? Então, esse é um dos valores da época moderna, né? E eu vou deixando de falar da parte aí, né, histórica, política, sociológica, e vamos falar aí das técnicas aí, né? Teve o predomínio aí, né, do desenvolvimento, né? Teve um desenvolvimento grande das pinturas, né? Como do Leonardo da Vinci, né? A, a Última Ceia, né? O Michelangelo, né, com a Mona Lisa, né, e tantos outros pintores, né. Teve também, né, o Copérnico, né, depois o Galileu, né, o modelo copernicano aí, deixando o modelo geocentrista, né. Agora o Sol é o centro, né, o modelo heliocentrista, né, hélio de Sol, o Sol seria o centro do universo. Isso aí deu um bafafá aí, né? Que agora a Terra é algo só periférico, né? A Terra gira em torno do Sol, né? Então você perdeu o centro, né? É, do, do universo, né? Agora para o Sol, agora o Sol é o centro do universo. Tem aí o telescópio, né? Que é uma invenção holandesa, e o Galileu fez um para ele, né? Antes era utilizado, né, para fins bélicos, né? Ver se o outro exército está vindo, se tem algum batedor e tal, né? Ver o navio do outro lado. Agora o Galileu pegou, fez um para ele e apontou para estudar os astros, tá? Vai ter na Idade Moderna aí, né, o surgimento da Royal Society, né? Que é o grupo de estudiosos do mundo natural, né, formado por cavalheiros cristãos, né. O exemplo está aí o Robert Boyle aí, né, que aperfeiçoou a bomba a vácuo, separou o hidrogênio, descobriu o enxofre, tá, fez diversas descobertas, tá.
e o Robert Hooke, né, com o microscópio dele, trabalhava para a Royal Society, né, e ele viu a pulga bem pequenininha, fez um desenho e viu é, as células vazias, né, da madeira da cortiça, tá, da rolha da garrafa, tá? Então, de surgimento do microscópio, é, também, né, o Miguel de Servet, né, na Idade Média era proibido pegar e dissecar cadáveres, né? Então surgiu os teatros, né, de dissecação aí, né? Pôde se estudar melhor agora e o corpo humano, tá? Na Renascença eles queriam voltar ao esplendor da Grécia Antiga, né? No entanto, mesmo que não dá para reviver um período, eles quiseram reviver a Grécia Antiga com raiva do período medieval, tá? Lembrando, gente, que muita coisa dos filósofos gregos foram guardados pela igreja, eles que copiaram e preservaram, né? E os modernos puderam usufruir de tudo isso, tá? Certo que nem era todo mundo que podia ler, né? Nem todo mundo tinha acesso, muita coisa foi censurada, não destruída, tá? Guardada, né? Que mais? O Isaac Newton aí, né? Com a sua teoria da gravitação universal, né? Então a gente vai ter a Revolução Científica do século XVII, tá? Revolução Científica do século XVII, vai ter a Reforma Protestante, né? Muitos cientistas eram protestantes, né? Que eles vai do uma figura característica, né, da ciência aí, né? Foi o Bacon, né? Francis Bacon, que ele queria romper com o modelo de Aristóteles lá e ele achava que a ciência, né, as técnicas deviam ser proporcionar uma vida melhor ao ser humano, tá? E muitos cientistas protestantes, né, eles estudavam, né, para tornar a vida das pessoas melhores, né, faziam invenções para tornar a vida das pessoas melhores. A gente vai ter também aí, né, no finzinho aí, né, da idade moderna aí, a invenção da máquina a vapor, né? Da máquina a vapor, aquece-se a água, né? E a água em grande pressão no estado de vapor faz girar as máquinas, né? Com isso foi se deixando produtos manufaturados, né, feitos com mãos, foram deixados de lado, né? Começaram a ser substituídos por produtos produzidos por máquinas, tá? Então teve um êxodo do campo, né, para as grandes cidades, tá? Por exemplo, a locomotiva, né, a vapor, né, a corrida das máquinas a vapor nas fábricas, nos transportes. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Então, a Idade Moderna, né, foi basicamente assim, tá? Tem muitas outras figurinhas aqui, né, carimbadas, né, que eu não citei, mas se eu for colocar todo mundo aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã, beleza? Principalmente que compunha a Royal Society, né, o Elias Ashmore, que fundou a Royal Society, tá? Tem um negócio que eu estava me esquecendo aqui, é o mecenato, né? Tinha o mecenas, que era uma pessoa que patrocinava, né, digamos assim, né, o estudioso do mundo natural, o estudioso da natureza, né, apadrinhava ele, poderia ser um bispo, poderia ser um comerciante com muito dinheiro, apadrinhava ele e financiava os estudos dele, tá? E as descobertas dele, ok? Então, gente, a Idade Moderna ela vai terminar em 1789 com a Revolução Francesa, né? O pessoal lá fica louco com o rei, né? Várias crises, né? Crise no campo, né? Pobreza, falta de alimentos,
né? O pessoal enlouquece lá, né? Enlouquece sim, né? É, tem a Revolução Francesa, insatisfação com a monarquia, né? E começa aí a Idade Contemporânea, né? Eles querem instalar a República, né? Lá na França, né? E foi aí, né, a era das revoluções, né? Com o rompimento de várias colônias com a, os seus colonizadores, né? Rompimento de vários países com as monarquias, né? Algumas perduraram ainda e perduram até hoje, tá? Então vamos falar agora um pouco mais da parte tecnológica aí, né? Científica e tecnológica aí. Foi aí que começou, né, na transição da Idade Moderna para a Contemporânea, a primeira Revolução Industrial, e depois teve uma segunda onda de uma segunda Revolução Industrial já na parte elétrica e petrolífera, tá? Teve várias pessoas, cada um estudioso que batizou, teve o seu nome na unidade de medida da eletricidade, né? Começando aí, vamos falar um pouco do Michael Faraday aí, né? Com ele que, né, meio que inventou aí o, a indução, né, elétrica, né, com os motores elétricos, o Nikolai Tesla, né, com a corrente alternada, né, o, o Maxwell, né, o James Clerk Maxwell, né, com seus estudos de eletromagnetismo, né, e várias outras pessoas, Ohm, Ampere, né, todas aquelas unidadezinhas de medida de eletricidade, o watt, né, hertz, medida de frequência de onda. Cada um foi um cientista aí que compôs um tijolinho na construção, né, do conhecimento humano, tá? No prédio da humanidade, né, das grandes invenções da humanidade, né? E com o conjunto desses conhecimentos aí, né, do avanço do conhecimento eletromagnético, né, pôde-se dominar a eletricidade. Aqui está a foto, né, das primeiras usinas hidrelétricas, né, instaladas lá nas cataratas do Niágara, né, na divisa dos Estados Unidos, se não me engano, com o Canadá, né, vai ter uma estátua do Tesla lá, né, ele fez diversas invenções, né, e tem algumas parece que estão guardadas aí, né, diversas invenções elétricas que ele fez, tá? A gente vai ter também esse carinha aqui, é o Fritz Haber, né? Ele foi, né, um dos estudiosos que conseguiu tirar o nitrogênio da atmosfera e torná-lo sólido, né? De pegar o nitrogênio gasoso e transformá-lo em sólido, né? E qual que é a importância disso, né? Que ele fez compostos de amônia, né? Revolucionando, né, o setor agrícola, né? Porque antes, para você plantar, você punha fogo, você roubava, às vezes na cidade, os camponeses iam lá na cidade roubar fezes de pessoas para usar de adubo, né? Usava adubos de animais, né? Fezes de animais para a plantação, né? Agora pode-se fazer, né, fertilizantes industriais em larga escala. Isso foi, de certa maneira, bom porque a população, né, mundial pode ser melhor alimentada. Isso significa o quê? Maior quantidade de alimentos no mercado, né? Então isso foi muito importante, né? Pressurizar o gás, né, nitrogênio, né, e transformá-lo no estado sólido, né, com compostos com hidrogênio, misturado com hidrogênio e oxigênio, tá? A gente vai ter também, né, aqui um revólverzinho aqui, né, o Colt, né, o Samuel Colt, que
Antes as armas só davam um tiro por vez e você precisava desmontar ela para carregar de novo. Isso gastava muito tempo. E quando você podia fazer, você tomava um tiro na guerra. Ele não. Ele fez agora o tambor, né, com várias munições, né, que ao se atirar um, logo em seguida o outro já engatilhava novamente, né? Isso revolucionou o setor bélico, né, de, né, de armas aí, né, bélica é armas, né, redundante, né? Então o Samuel Colt aí com o seu Colt, né, o revólver que recebeu o seu nome. Não que não existia armas de fogo nem inventado a pólvora, mas ele, né, inventou uma arma aí um pouco mais automática e mais rápida, né? E dela derivou todas as armas, canhões aí, metralhadoras foram utilizadas, né, na primeira e segunda guerra mundial aí, tá? A gente vai ter o senhor Becquerel aqui, né, que ele foi o primeiro a notar que o urânio, né, ele estragava os filmes fotográficos, mesmo os filmes fotográficos estivessem guardados, né? Ou seja, o urânio emitia radiação que passava o recipiente que guardava o filme, estragando, né? Então daí começou, né, os estudos da radioatividade, que foram culminar lá, né, nas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, pondo fim à Segunda Guerra Mundial, e os estudos, né, da radiação, né, com a invenção do rádio, né, as radiografias, né, tratamentos de câncer, né, viu que com a bomba nuclear viu que as pessoas estavam morrendo com o câncer, né, ou que as pessoas expostas à radiação da bomba atômica, né, as células morriam, né, devido o seu núcleo ter sido destruído pela radiação. A gente vai ter aí, né, uma grande utilização aí do petróleo como combustível, plástico, tá? Poços de petróleo sendo escavados localmente no Oriente Médio, nos Estados Unidos, né, a busca pelo petróleo, o telefone, né, o senhor Graham Bell nos Estados Unidos comprou a invenção de uma outra pessoa, que é o telefone, né? Até então ninguém dava ideia para isso. Só que o nosso imperador, né, o magnânimo imperador Pedro II, foi fazer um passeio, uma viagem aos Estados Unidos, e numa feira ele viu um senhor lá com uma invenção, uma pessoa lá com a invenção do telefone, perguntou, deu atenção para aquilo ali e falou, pelo amor de Deus, isso fala, né? E se não fosse os olhos de um imperador olhando para aquela pessoa simples lá, que era o Graham Bell, né, talvez o telefone tenha demorado muito mais tempo para ser difundido, tá? A gente vai ter também a invenção os testes, né, de voo, né, com o 14 bis aí, e o senhor Santos Dumont, né, o brasileiro, né, inventor do avião, tá? A gente vai também ter o casal Benz, né, que inventou o automóvel movido a combustível, né, a combustão, né, o casal Benz, que posteriormente, né, vai dar origem a Mercedes-Benz, né, e a Volkswagen, né. A gente vai ter a Rosalind Franklin, né, que com seus estudos com a radiação, raio-x, né, tirou a primeira foto da molécula de DNA, tá? Que posteriormente essa foto da molécula de DNA é vista de cima, tá, gente? Não de lado, da hélice, como se fosse uma espiral, mas a espiral vista de cima, é como se você pegasse a caneta e visse ela por baixo, tá? Não olhando ela reta assim. Então, aí depois, posteriormente, o Watson e Crick, né, montaram, né, através da foto da Rosalind Franklin, conseguiram descobrir qual era a estrutura molecular da molécula de DNA, tá?
que foi culminar no sequenciamento do DNA humano, o projeto Genoma Humano, tanto pelo consórcio público, feito lá, direcionado pelo Francis Collins, e o genoma privado, né, do... Ih, esqueci o nome do senhor lá agora. Ah, eu esqueci o nome do senhor lá agora. Teve dois consórcios, um público e um privado. E um publicou na Science e o outro publicou na Nature. Tá? E possibilitando agora estudar muitas doenças genéticas, né, que o homem tem. E agora está abrindo a porta, né, do homem alterar o próprio DNA. Né? Isso vai ser uma polêmica, né? A gente não sabe se pode causar doenças, né? Se tirar um pedacinho do DNA, colocar outro, né? A gente está na beira e a gente já chegou nesse tempo de poder alterar o próprio DNA. Nós vamos ter a invenção do microchip, diminuindo o tamanho dos aparelhos eletrônicos, né? Até a ascensão do computador, tá? Os celulares, né? A internet, que era utilizado pelo exército americano para comunicar, né, das forças armadas americanas, né? A gente vai ter a invenção dos foguetes, né, tanto de explosivos quanto, né, para emissão de satélites e naves espaciais, tá? O domínio dos propulsores né, de foguetes. O que mais a gente vai ter? Agora, né, os cálculos matemáticos com código binário proveniente, né, da eletrônica aqui, né, nos computadores. As técnicas começam a se fundir, né, e agora a inteligência artificial, os programas, né, pelos quais eu estou aqui falando, né, e, né, a inteligência artificial, os robôs, né, então a gente está caminhando aí para outras revoluções industriais, né. Então isso aí são aqui eu não acho que eu nem trisquei nem a pequena parte de todas as invenções do século 19, 20, 21, tá? Mas um resumo é só para mostrar mesmo, né, o desenvolvimento das várias tecnologias aí ao longo da linha do tempo para vocês, beleza? Qualquer dúvida vocês mandam para o meu e-mail, tá? Deixa no site da escola. Respeitem papai, mamãe, quem tem a guarda de vocês, ok? E até a próxima aula. Tchau!